escolhido, fique em silêncio agora. Sério. Para de fazer o que estiver fazendo. Para tudo. Só escuta. Escuta o que tem ao teu redor. O barulho da rua. O vento. O som de uma televisão ao longe. A respiração da pessoa no quarto ao lado. Ou nada absoluto se você estiver sozinho. Agora presta atenção numa coisa que você não percebeu até agora. Tem algo que está faltando nesse silêncio. Algo que esteve ali por anos, décadas, desde que você nasceu. Algo tão constante que virou ruído de fundo e você parou de notar que existia. O peso. Aquele peso no peito que te acompanhava quando acordava. Aquela sensação de que algo estava errado antes mesmo de abrir os olhos. Aquela presença invisível que parecia estar sempre ali, assistindo, pressionando, sufocando. Sumiu. Não totalmente. Talvez ainda tenha vestígios. Mas se você for honesto consigo mesmo, vai admitir que algo mudou nas últimas semanas. Algo ficou mais leve. Algo recuou. Algo que estava perto ficou longe sem que você entendesse por quê. Você achou que foi coincidência. Achou que era fase. Achou que a vida simplesmente deu uma trégua. Não foi nada disso. Uma ordem foi dada. Não veio do céu. Não veio de Deus. Não veio de nenhum anjo. Veio do próprio Lúcifer. E a ordem foi clara, direta e absoluta. Ninguém toca nessa pessoa. Não por bondade. Não por misericórdia. Não por respeito. Por medo. Medo do que acontece toda vez que as forças das trevas encostam em você. Medo do efeito colateral. Medo da reação que o seu espírito produz quando é atacado. E o motivo por trás dessa ordem é tão perturbador que quando os próprios demônios descobriram, ficaram em silêncio. O mesmo silêncio que você está sentindo agora. Porque significava que tudo o que fizeram contra você durante anos não apenas falhou. Fez o oposto do planejado. Cada ataque te fortaleceu. Cada perseguição te posicionou. Cada tentativa de destruição ativou algo dentro de você que o reino das trevas não consegue nem nomear, muito menos combater. Inscreva-se nesse canal agora mesmo e ativa todas as notificações porque o que eu vou revelar sobre essa ordem, sobre o motivo real pelo qual Lúcifer proibiu que te toquem e sobre o que foi ativado dentro de você que aterroriza o mundo espiritual, vai mudar permanentemente como você entende cada ataque que já sofreu. Escreve 777 nos comentários se você notou que recentemente algo ficou mais leve, como se alguém tivesse tirado um peso que você nem lembrava que carregava. Preciso te levar a um lugar que pouca gente conhece. No reino das trevas existe hierarquia, cadeia de comando, relatórios, análises de desempenho. A Bíblia confirma isso com clareza. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Principados, potestades, dominadores. Isso não é linguagem poética, é organograma, hierarquia com níveis de autoridade e cadeia de responsabilidade. Dentro dessa estrutura, existem demônios designados para pessoas específicas, entidades que recebem a tarefa de monitorar, atacar e tentar destruir alvos considerados ameaças. Você tem um desses designado para você, e esse demônio tem feito relatórios sobre você por anos. Relatórios detalhados sobre cada ataque executado, cada resultado obtido, cada estratégia utilizada. E esses relatórios têm subido na cadeia de comando. De demônio menor para intermediário, de intermediário para principado regional, de principado para potestade. E recentemente, pela primeira vez, um relatório sobre você chegou na mesa do próprio Lúcifer. Não porque você é famoso, não porque lidera multidões, porque o padrão nos relatórios apresentou uma anomalia que nenhum nível intermediário conseguiu explicar. A anomalia era simples de descrever, mas impossível de entender para eles. Cada ataque contra você estava produzindo o resultado oposto do planejado. Deixa eu te explicar como isso funciona, porque quando você entender essa mecânica, vai entender toda a sua vida. No mundo espiritual existem 3 tipos de respostas quando um ser humano é atacado. A primeira é a mais comum: quebrar. A pessoa desmorona, perde a fé. O ataque atinge o objetivo. Missão cumprida. Próximo alvo.
A segunda é resistir. A pessoa aguenta, mas não avança. Fica parada. Sobrevive, mas não prospera. Relatório parcial. Manter monitoramento. A terceira é a que causou o caos nos relatórios sobre você. Transmutação. Você recebe o ataque e transforma em combustível. A dor vira profundidade. A perseguição vira posicionamento. A solidão vira intimidade com Deus. O sofrimento vira sabedoria que não se compra em nenhuma universidade do planeta. É como atacar alguém com água achando que vai afogar e descobrir que a pessoa é uma planta. Cada vez que joga água, cresce mais. Mais forte. Mais enraizada. Mais impossível de arrancar. E isso apareceu nos relatórios. Vez após vez. Ano após ano. Ataque financeiro executado. Resultado. A pessoa desenvolveu uma fé que não depende de circunstância material. Ataque relacional executado. Resultado. A pessoa desenvolveu discernimento sobre quem pertence e quem não pertence na vida dela. Ataque à saúde executado. Resultado. A pessoa desenvolveu uma dependência de Deus tão profunda que a conexão espiritual se fortaleceu exponencialmente. Ataque de solidão executado. Resultado. A pessoa desenvolveu uma intimidade com o Criador que nenhum ser humano poderia proporcionar. Cada linha contava a mesma história. Missão executada. Resultado. Oposto do planejado. Alvo mais forte após o ataque. E quando Lúcifer leu esse padrão, quando viu que cada recurso investido contra você tinha dado retorno positivo para você e negativo para o reino dele, ele fez algo que raramente faz. Parou. E analisou. Porque Lúcifer é estrategista. A Bíblia não o descreve como burro. Descreve como astuto. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Empresário nenhum continua colocando dinheiro num projeto que dá prejuízo. General nenhum manda soldados para uma batalha que fortalece o inimigo. Investidor nenhum mantém aplicação que gera rendimento para o concorrente. Lúcifer calculou o custo-benefício e chegou a uma conclusão que o deixou furioso. Cada ataque contra você estava financiando o reino de Deus. Cada recurso gasto estava sendo convertido em crescimento espiritual que beneficiava diretamente o lado que ele tenta destruir. Ele estava investindo no inimigo dele, patrocinando o crescimento de um soldado do exército adversário. E foi aí que a ordem foi dada. Parem, não toquem, não ataquem. Afastem-se dessa pessoa, não porque desistiu. Ele nunca desiste, mas porque continuar te atacando é pior do que te deixar em paz. Você se tornou espiritualmente radioativo. Qualquer coisa que toca em você com intenção de destruir, volta transformada em algo que fortalece exatamente o que tentava enfraquecer. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não algumas, todas, incluindo os ataques, a perseguição, a traição, a dor. Existe uma força dentro de você que pega qualquer insumo e converte em material de construção para o seu propósito. O reino das trevas não luta contra você, luta contra essa força e perde toda vez. É como tentar apagar fogo jogando gasolina. Cada tentativa piora. Para eles. Agora preciso te contar a história de alguém que experimentou exatamente isso. Jó capítulo 1. Deus estava na corte celestial e Lúcifer apareceu. Deus perguntou: de onde você vem? Lúcifer respondeu: de rodear a terra e andar por ela. E então, Deus fez algo extraordinário. Ele mesmo apontou para Jó e disse: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro e reto. Por que Deus apontou? Porque sabia que Jó tinha o mecanismo, o transmutador, a capacidade de converter qualquer ataque em fortaleza. A resposta de Lúcifer revela como ele pensa quando analisa alguém como você. Por acaso Jó teme a Deus de graça? Tu não puseste uma cerca ao redor dele e de tudo o que tem? Tradução: é fácil ser fiel quando tem cerca. Tira a cerca e ele vai te amaldiçoar na cara. E Deus, com uma confiança na sua criação que deveria te arrepiar, permitiu que a cerca fosse removida. Jó perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde, tudo arrancado de uma vez.
E a resposta? Capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O ataque mais devastador produziu a declaração de fé mais poderosa da história humana. Resultado final? Jó, capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. O dobro. Cada perda voltou multiplicada. O balanço do ataque foi rendimento de 100% a favor de Jó. Essa lição ficou arquivada. Mas demônios de nível inferior não têm acesso a esses arquivos. Recebem ordens simples: ataque, execute, reporte. E durante anos fizeram exatamente isso com você, repetindo o erro de Jó, alimentando o que tentavam matar, até que os relatórios acumulados chegaram ao topo, e Lúcifer reconheceu o padrão. O mesmo mecanismo, a mesma transmutação, a mesma radioatividade espiritual. A ordem foi imediata: não toquem nessa pessoa. Para quem quer se aprofundar em como funciona esse mecanismo de transmutação espiritual e como ativá-lo conscientemente, tem material exclusivo na descrição e comentário fixado. Agora preciso te mostrar o que mais Lúcifer encontrou no teu relatório. Porque não foi só o padrão de transmutação. Foi algo pior. Você não sabe o que tem. E isso é o mais perturbador de tudo. Um escolhido que sabe o que carrega já é perigoso. Mas um escolhido que carrega poder desse nível sem saber é imprevisível. Não pode ser manipulado porque não sabe o que está sendo manipulado. Não pode ser comprado porque não sabe o preço do que tem. Você é uma arma que não sabe que é uma arma. E armas que não sabem que são armas não podem ser desarmadas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vaso de barro. Parece frágil, parece comum, mas o tesouro dentro não obedece às limitações do vaso. E quando alguém tenta quebrar o vaso, o tesouro reage. Produz uma descarga espiritual que afeta tudo ao redor. É por isso que pessoas que te atacaram tiveram as próprias vidas destruídas depois. A energia que direcionaram contra você bateu no tesouro e voltou, amplificada, convertida em consequência para quem originou o ataque. Você já percebeu isso? Pessoas que tentaram te destruir e hoje estão pior do que quando começaram. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Quem tocar em vocês, toca na menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos. A parte mais sensível. A parte que, quando é tocada, gera reação reflexa imediata. Automática. Como o olho que pisca quando algo se aproxima. Você não é protegido por cerca. É protegido por reflexo divino. Não pode ser negociado. Não pode ser superado. É mecanismo, não decisão. Por isso a ordem não foi: ataquem mais forte. Foi: parem de tocar. Agora as evidências de que essa ordem já está ativa na tua vida. Primeira evidência: ataques recentes foram interrompidos sem explicação. Situações que pareciam caminhar para o desastre mudaram de direção. Pessoas que estavam armando contra você simplesmente desapareceram. Não foi sorte, foi obediência à ordem. Segunda evidência: inimigos antigos estão em silêncio. Gente que durante anos fez questão de te atacar ficou quieta. A proteção espiritual ao teu redor ficou tão densa que a aproximação com intenção hostil gera desconforto físico neles. Não conseguem explicar. Só sabem que algo diz: não se aproxime. Terceira evidência: você sentiu uma paz estranha que não combina com as circunstâncias. Os problemas podem continuar ali, mas dentro de você, algo mudou. Uma paz que não faz sentido lógico. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Não é para fazer sentido. É para funcionar sem explicação. Quarta evidência: tentações que antes eram fortes perderam o poder. Não porque você ficou mais disciplinado, porque os demônios que gerenciavam aquelas tentações foram retirados do teu caso. A ordem foi integral. Retiraram toda a infraestrutura. Quinta evidência: você está tendo sonhos diferentes, mais claros, mais vívidos, porque a interferência demoníaca foi removida e o canal entre o seu espírito e o Espírito Santo ficou limpo.
A voz de Deus não ficou mais forte. Teu receptor ficou mais claro. Agora preciso te revelar algo que muda tudo. Você está pensando que Lúcifer te deu uma trégua, que a guerra acabou. Não. A ordem de não toquem não é trégua. É mudança de estratégia. Lúcifer não proibiu o ataque direto porque ficou bonzinho. Proibiu porque vai mudar para ataque indireto. Se tocar em você causa reação, ele vai tocar nas pessoas ao seu redor. Se atacar você fortalece você, ele vai atacar quem você ama. Se perseguir você te posiciona, ele vai criar confusão entre você e as pessoas que deveriam estar do seu lado. A ordem não foi, deixem essa pessoa em paz. Foi, não toquem nessa pessoa diretamente. Usem os que estão perto. Isso é mais perigoso que o ataque frontal. Porque quando o conflito vem de pessoas que você ama, seu primeiro instinto não é orar, é reagir. E você começa a lutar contra carne e sangue quando deveria estar lutando contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12 com significado novo. Nossa luta não é contra carne e sangue. Quando a pessoa mais próxima começar a agir estranho, quando um amigo se virar contra você, quando conflitos surgirem do nada, não é sobre eles, é a nova estratégia. Jesus viveu exatamente isso. O ataque direto no deserto falhou. Mateus capítulo 4. 3 tentações, 3 rejeições, missão fracassada. O que Satanás fez depois? Usou Pedro, o discípulo mais próximo. Mateus capítulo 16, versículo 23. Jesus olhou para Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás." Não chamou Pedro de Satanás. Reconheceu que Satanás estava usando Pedro. O ataque vinha de dentro do círculo íntimo. Tua resposta precisa ser a mesma. Reconhecer a fonte real. Não destruir o instrumento. Combater o espírito por trás da ação sem destruir a pessoa sendo usada. Porque se você destruir o relacionamento, o ataque indireto atingiu o objetivo. Isolamento. Agora o que aconteceu com um demônio que desobedeceu a ordem? Tinha uma mulher simples numa vila de pescadores séculos atrás, sem educação formal, sem posição social. Mas essa mulher orava, não como ritual, como respiração. Falava com Deus enquanto lavava roupa no rio. Cantava salmos enquanto preparava comida. Os relatórios sobre ela mostravam o mesmo padrão. Cada dificuldade era convertida em oração mais profunda, fé mais enraizada. A ordem chegou. Não toquem nela. Mas uma entidade de nível inferior, recém-designada para a região, não respeitou. Olhou para a mulher e viu fraqueza. Decidiu atacar por conta própria. Atingiu o marido com uma doença que o deixou acamado. A ideia era simples. Tira o provedor, a mulher desmorona. Sabe o que aconteceu? A mulher caiu de joelhos ao lado da cama do marido e começou a orar com uma intensidade que nunca havia produzido antes. O ataque ativou uma camada de fé que estava latente, uma camada que só podia ser acessada pela dor daquele nível. E a oração gerou uma onda no plano espiritual que não apenas curou o marido, alcançou a vila inteira. 3 famílias prestes a desistir da fé foram restauradas. Um jovem que planejava atos terríveis contra si mesmo sentiu uma paz que o fez mudar de ideia. Uma criança doente em outra casa foi curada sem que ninguém soubesse por quê. Um ataque contra uma mulher resultou em fortalecimento espiritual de uma comunidade inteira. E a entidade que desobedeceu, a onda a atingiu diretamente. Perdeu capacidade, perdeu atribuições, foi rebaixada por desobediência e resultado catastrófico. Você é como essa mulher. Tua simples existência em fé gera ondas que transformam tudo ao teu redor. Agora o aviso sobre o que vem depois do ataque indireto. Quando Lúcifer perceber que o ataque indireto também falha, entra a terceira e última fase. Distração. Não ataque. Não perseguição. Distração. Oferecer coisas boas para te manter ocupado com o bom e impedir que alcance o ótimo. Isso é mais perigoso que qualquer ataque. Porque contra a dor, teu mecanismo funciona automaticamente. Mas contra o conforto não tem nada para converter. Você pode adormecer com o motor ligado. Sansão. Juízes capítulo 16. O homem mais forte que já existiu. Os filisteus tentaram atacá-lo diretamente. Fracassaram toda vez. O que fizeram? Mandaram Dalila. Dalila não atacou. Ofereceu conforto, intimidade,
prazer. E Sansão, o mesmo que resistiu exércitos, caiu pela distração embalada em carinho. Não o mataram em batalha. O adormeceram num colo. Esse é o aviso. Quando tudo parecer bom demais, não rejeite automaticamente, mas examine. Isso está me levando ao meu propósito ou me mantendo confortável longe dele? Mas aqui vem o que Lúcifer não calculou. Ele acha que sem ataques você vai dormir, que sem pressão vai relaxar. Com a maioria ele estaria certo, mas você não é a maioria. Os anos de guerra te converteram em fogo autossustentável. O fogo que acendeu dentro de você não se apaga com a ausência de combustível. Já é independente. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você já passou pelo fogo, não queimou, mas o fogo ficou dentro, não como dano, como reator que gera energia contínua sem alimentação externa. E aqui está a ironia que deixa as trevas sem saída. Se atacam, a transmutação transforma em crescimento. Se param de atacar, o reator continua funcionando. Se distraem, a memória do que você sobreviveu te acorda mais rápido do que qualquer conforto consegue te adormecer. Não existe jogada vencedora. O que Deus plantou dentro de você é a prova de derrota. A verdadeira ordem a que Lúcifer nunca vai verbalizar não é "não toquem porque não vale a pena", é "não toquem porque já perdemos". 2 registros foram criados quando a ordem foi emitida. Um nas trevas, outro no céu. O das trevas diz: alvo cancelado. Categoria: radioativo. Status: intocável. Recomendação: contenção por distração. Ataque direto proibido. Mas o céu registrou algo diferente. Não registrou pessoa protegida. Registrou soldado pronto. A mesma radioatividade que fez as trevas recuarem é a qualificação para o que vem. Deus não te protegeu para descansar. Te protegeu para avançar. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso foi dito no momento exato de transição, depois da preparação, antes da execução, no silêncio entre o treinamento e a missão. Você está nesse silêncio agora. Tudo que acumulou durante a guerra, cada ataque transmutado, cada dor convertida, cada solidão transformada em intimidade divina, é o arsenal com que vai operar daqui em diante. Cada pessoa que entrar na tua área de influência vai ser afetada pela frequência que você emite. Não porque vai pregar, porque a presença do que habita em você transforma atmosferas sem pedir permissão. Quando Lúcifer perceber que a ordem de não toquem te liberou para operar sem interferência, vai ser tarde demais. O guerreiro que tentava neutralizar agora está em campo aberto. Toda a força que antes era usada para sobreviver, agora está disponível para avançar. Ele criou o que mais temia, um escolhido livre, intocável, com fogo interno autossustentável, sem distrações de guerra. Escuta de novo agora, o mesmo silêncio do início, mas diferente. No começo você achou que era ausência, que o peso tinha sumido por acaso. Agora você sabe o que esse silêncio é. É o som de uma ordem sendo obedecida, o som de demônios recuando, o som de entidades que passaram anos te perseguindo recebendo o comando de parar. Esse silêncio não é vazio, é território limpo. É o som que a vitória faz quando chega antes de você perceber que a guerra acabou. E cada vez que sentir esse silêncio, cada vez que perceber a ausência daquele peso, vai lembrar: Lúcifer deu a ordem, os demônios obedeceram. E o silêncio que você está ouvindo é a prova de que você se tornou exatamente aquilo que o reino das trevas mais teme: intocável. Não porque é forte, porque o que habita em você é invencível. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada em toda a criação. Lúcifer está incluído em toda a criação. A ordem dele não muda nada para o céu. Só confirma o que o céu já sabia. Você é intocável. Sempre foi.
E agora, até o inimigo admite. Para quem quer se aprofundar em como operar nessa categoria de intocável e ativar plenamente o mecanismo de transmutação espiritual, tem material exclusivo na descrição e comentário fixado. Custa menos do que uma pizza e vem com um audiobook completo e um guia de meditação de 5 minutos de bônus. Se essa revelação tocou um lugar dentro de você que se reconheceu em cada palavra, se percebeu que os ataques diminuíram e agora entende por quê, escreve 7 nos comentários para declarar que a ordem de Lúcifer chegou tarde demais, porque você já se tornou aquilo que ele tentou impedir. Se inscreve nesse canal e ativa todas as notificações para nunca perder uma revelação sobre quem você realmente é. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda está sendo atacado sem saber que cada golpe está construindo o que o inimigo mais teme. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tua tela agora para descobrir o que o céu ativou no momento em que Lúcifer emitiu a ordem de recuo e por que os próximos dias da tua vida vão ser os mais transformadores que você já viveu. Juntos somos mais fortes.